Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: CBF ameaça clubes da Série D e com isso a competição começa no limbo, sem transmissão. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo no primeiro comentário fixado do vídeo. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para estatística, acompanhamento de jogos em tempo real, inclusive da Série D. A Série D tem cobertura lá no app do Flash Score e tudo isso você tem de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, ir para sua loja de aplicativos e fazer o download começando a usar. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar de um tema que tem afetado aos clubes, aos 64 clubes da Série D, e aí eu estou falando da Série D de dado, a última divisão do Campeonato Brasileiro, e eu recebi muita mensagem de muito torcedor de vários clubes falando sobre esse tema, e vocês sabem, né, a Série D tem muitos clubes tradicionais, né, tem muitos clubes com grande torcida. Por exemplo, nesta temporada você tem entre os times que estão na série D de dado, você tem o Sampaio Corrêa, você tem times tradicionais como o Central de Pernambuco, você tem o Central de Caruaru, você tem o Santa Cruz, você tem América de Natal, o 13, o Asa. Então, assim, você tem muitos, Sergipe, você tem muitos times tradicionais, times que localmente têm grandes torcidas. A Portuguesa de Desportos está lá também, o Goiânia está lá, a Luverdense, que outro dia estava na Série B. Então você tem muitos times, inclusive os clubes do Rio Grande do Sul, a Inter de Limeira, que já foi campeã paulista, você tem o Brasil de Pelotas, você tem o São José. Então, assim, você tem muitos times, tem o Joinville, que na década passada estava na Série A. Então, assim, você tem muitos times tradicionais. E muita gente me mandou mensagem falando sobre isso, que é o absurdo que a CBF tem feito de impedir que os clubes transmitam os jogos da Série D de dado. Só para quem não está acompanhando, a Série D começou agora, no dia 19 de abril, uma semana depois do previsto, porque ela estava inicialmente prevista para começar no dia 12 de abril, e aí a CBF, alegando que vários estádios estavam sem laudo técnico, ela adiou o início da competição em uma semana. Esse adiamento já é um adiamento polêmico para vários clubes, porque no regulamento do torneio está lá escrito que estádio que não tiver laudo não é impedimento do jogo ser realizado. Você troca o local do jogo para um estádio que tenha laudo e o jogo deveria ser realizado normalmente. Mas, enfim, a CBF chegou lá e decidiu adiar a competição em uma semana. Quando já estava todo mundo se preparando para a estreia, no dia 19 e 20, no fim de semana, no dia 19 e 20, a CBF, no dia 16, soltou um comunicado aos 64 clubes, dizendo que eles não poderiam vender os direitos de transmissão dos seus jogos, os direitos de transmissão dos jogos da Série D de dado, que eles não poderiam vender de forma independente. Essa, por si só, já é uma determinação que contraria a Lei Pelé. Perdão, que contraria a lei do mandante. A lei do mandante dá aos clubes o direito de vender os seus jogos quando eles são mandantes. Então, isso já contraria a lei do mandante. A CBF impediu que os clubes negociassem de forma independente os direitos dos seus jogos e ainda ameaçou que os clubes que vendessem os direitos de transmissão dos seus jogos ficariam sem direito a qualquer premiação que a Série D distribuísse por classificação e também ficariam sem os quase 500 mil reais que a CBF distribui para cada clube como ajuda de custo. A CBF distribui entre 450 e 500 mil de ajuda de custo para os clubes pegarem avião, se hospedarem, esse tipo de coisa. Então a CBF ameaçou que quem vendesse de forma independente os direitos dos jogos da Série D de dado ficaria sem esses 500 mil de ajuda de custo e sem qualquer premiação que o clube viesse a conseguir dentro do campeonato. Isso foi
Isso foi um ofício distribuído pela CBF aos clubes no dia 16 de abril. No dia 11 de abril, que foi o dia do Conselho Arbitral da Série D, não foi falado nada do tema transmissão de jogos da Série D. A CBF não tocou nesse tema no Conselho Arbitral. E aí, baseado na lei do mandante, o 13, o Souza e o Santa Cruz fecharam um acordo de transmissão com o canal GOAT no YouTube. A Portuguesa também estava muito próxima de fechar. E esses acordos, por essa decisão e por essa ameaça da CBF, foram cancelados ou foram congelados, não aconteceram. Diante da revolta dos clubes, os clubes ficaram revoltados com essa determinação de última hora da CBF. No próprio dia 16, a CBF soltou um outro ofício dizendo que ela estava tomando essa decisão porque ela estava negociando os direitos da Série D com algumas empresas e que essas empresas iriam querer os direitos de todos os clubes. Elas não iriam comprar a transmissão do campeonato se tivesse clube vendendo os direitos isoladamente. Então, esse foi o argumento da CBF para impedir que os clubes negociassem individualmente, contrariando o que diz a lei do mandante. A lei do mandante diz que isso pode acontecer. No mesmo ofício, do dia 16, esse segundo ofício, a CBF primeiro autorizou que os clubes transmitissem os jogos nos seus canais particulares, nos seus canais próprios. Então ela falou, olha, você não pode negociar com o terceiro, por exemplo, o Santa Cruz, o 13 e o Souza, que estavam negociando com o GOAT, não podem vender para o GOAT, mas eles podem transmitir nos seus próprios canais. Essa foi a decisão dita no dia 16, para meio que amenizar ali. Só que, no dia 19, no dia da estreia do torneio, a CBF mudou isso e proibiu, inclusive, que os clubes transmitissem nos seus canais próprios. Ela disse que os jogos poderiam ser transmitidos em emissoras públicas, tipo a TV Brasil ou a TV Brasil em termos nacionais, tem alguns estados que têm TVs regionais e estaduais, que esses jogos poderiam ser transmitidos em TVs públicas, mas não poderiam ser transmitidos em TVs, nas TVs dos próprios clubes. Isso causou ainda mais revolta nos clubes. Vários deles publicaram em suas redes sociais contando a situação que, por uma determinação da CBF, isso não poderia acontecer. E acabou que Boa Vista e Portuguesa, que já haviam combinado, já haviam se preparado para transmitir o seu jogo de estreia, que foi entre eles, terminou 2-2, Boa Vista 2, Portuguesa 2, eles já tinham se preparado para transmitir os jogos. E aí o que fizeram? Mantiveram a transmissão dos jogos, mesmo diante da proibição da CBF de transmitir nos canais próprios. Então, houve transmissão lá no YouTube do Boa Vista, que é do Rio de Janeiro, houve transmissão no canal da Portuguesa, no canal no YouTube da Portuguesa lá, ignorando a ordem e a ameaça da CBF. A CBF publicou uma nota bonita lá no seu site dizendo que está investindo como nunca investiu na Série D, prometendo investimentos da ordem de 130 milhões de reais para a disputa do torneio, sendo que desses 30, 40 milhões seriam de premiação, os outros 90, custo de logística, hospedagem, voo, traslado e arbitragem. Então, a CBF dizendo que essa é a Série D melhor tratada na história, porque tem 130 milhões de dinheiro da CBF investido no torneio, 90 em logística, 40 em premiação, mas a CBF não consegue fazer com que o jogo seja transmitido. A Série D, neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem transmissão. Então você, que é torcedor do América de Natal, que é torcedor do Brasil de Pelotas, que é torcedor da Inter de Limeira, que é torcedor da Portuguesa, do Santa Cruz, do 13, você não tem onde ver os seus jogos. A menos que uma TV pública, uma TV estatal, queira pagar os custos de transmissão. Um custo de transmissão de jogo é caro, você tem que levar caminhão, tem que locar o satélite e tudo mais, para você
transmitir, se você quiser transmitir via TV, né? Se você for transmitir via YouTube, por exemplo, fica mais barato. Mas você transmitir via TV é um custo grande, então você não tem onde ver. E o pior, a CBF reconhecendo que ameaçou os clubes. A CBF ameaçou os clubes cortar os 500 mil de logística e cortar qualquer premiação para os clubes, ameaçando os clubes com os clubes apenas fazendo o que a lei do mandante os permite, que é negociar os jogos que eles vão fazer enquanto mandante. Essa é mais uma aí da CBF do Edinaldo Rodrigues, que tem muita grana, tem muito dinheiro para pagar, para custear despesa pessoal do Edinaldo, para custear despesa pessoal de familiar do Edinaldo, para custear despesa pessoal de dirigente de federação, para dar mesada para dirigente de federação. Só para você ter uma ideia, cada clube da Série D vai receber, para arredondando, 500 mil de ajuda de custo. Cada presidente de federação recebe por mês 215 mil reais. Muito bem dito e mostrado pela reportagem do Alan de Abreu na revista Piauí, que já foi fartamente repercutida aqui no canal do VSR. Então, essa é só mais uma da CBF do Edinaldo Rodrigues contra clubes, agora os clubes da Série D. Sempre lembrando que clubes da Série D de dado não votam, né? Não votam no Edinaldo e nem ninguém, porque eles não têm direito a votos. Quem pode votar na eleição da CBF, já falamos sobre isso, os 27 presidentes de federação, com voto peso 3, os 20 presidentes de clubes de Série A, com voto peso 2, os 20 presidentes de clubes de Série B, com voto peso 1. Série C e Série D não votam. Então, tá aí, e a CBF ameaçando, e isso dito por ofício, registrado, ameaçando tirar premiação dos clubes que conseguirem premiação e ameaçando tirar a ajuda de custo de quase 500 mil reais para os clubes da Série D que venderem os seus direitos de transmissão, algo que lhes é permitido pela lei do mandante. Essa é a CBF do Edinaldo Rodrigues e essa é a CBF que será assim até 2030 e com grande possibilidade de ficar até 2034. Por isso é que eu tenho dito, é um feliz 2034 para você, para todo mundo, com a administração Edinaldo Rodrigues na CBF. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, você torcedor de um desses times, você torcedor da Série D, como é que você se sente sem ter como assistir o seu time jogar? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, tudo isso você faz aqui em cima e primeiro comentário fixado do vídeo, você vem e clica para fazer o download do Flash Score aplicativo. Já que não tem transmissão, quer acompanhar como está funcionando a Série D? Vem no Flash Score e você baixa o Flash Score totalmente de graça, clicando no link que está no primeiro comentário fixado. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.